Amigos e amigas vigilantes em todo o Distrito Federal, a partir de agora você fica com mais uma edição do Jornal Olho Vivo, aqui pela TV Sindesv. Os diretores do Sindesv-DF seguem fiscalizando todos os shoppings do Distrito Federal. Hoje vamos acompanhar a visita feita ao Shopping do Gama. A série de fiscalização nos shoppings de Brasília chegou ao Shopping do Gama. Nossos diretores foram recebidos pela administração do estabelecimento, que apresentou as condições oferecidas aos vigilantes que desempenham o trabalho no shopping. O que se viu foi um cuidado e respeito com a categoria. Tudo estava dentro do previsto. Foi reservado um espaço para o vigilante se alimentar com ambientes separados. Esse atende aos nossos vigilantes masculinos. Já esse aqui é um ambiente para as nossas vigilantes durante as pausas para alimentação. Ele está equipado com armários, geladeira, mesa e forno. A fiscalização mostrou que o shopping atende às exigências na condição de trabalho para os vigilantes, o que ao final deixou a direção do Sindesv satisfeita com o que viu. Nesta semana, o Sindesv-DF recebeu centenas de vigilantes que prestam serviço no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Cada um deles foi tratar da homologação contratual por conta da mudança de empresa prestadora de serviço de vigilância junto ao TSE. Sai a Confederal e entra a Visam. A homologação feita no sindicato é, para o vigilante, a garantia de que os seus direitos serão resguardados. A reforma trabalhista trouxe muitos danos aos trabalhadores, dentre eles o fim da obrigação da homologação nos sindicatos, ficando o trabalhador nas mãos dos empresários predispostos a pagarem como bem entenderem. Desse mal o vigilante não sofre. A Convenção Coletiva de Trabalho da categoria garante que as homologações sejam feitas obrigatoriamente no Sindesv-DF, com a participação direta dos diretores do sindicato, altamente preparados para checarem os cálculos e não permitir que o trabalhador seja lesado. A cada mudança de empresa em algum órgão, não importa o número de vigilantes, os diretores do sindicato se predispõem a atenderem a todos e a todas para fazer a homologação. E foi assim que aconteceu nesta semana, com o atendimento dos 300 vigilantes que prestam serviço ao TSE. Para o Dr. Jomar Moreno, advogado do Sindesv-DF, a homologação através do sindicato traz uma segurança maior para o vigilante, que terá ao seu lado profissionais preparados para a realização dos cálculos, preservando o direito do associado. A homologação sindical existia desde 1943, quando foi promulgada a CLT. Porém, no ano 2017, na chamada reforma trabalhista, acabou com a homologação sindical. Mas o Sindicato dos Vigilantes, através da sua diretoria, conseguiu nas negociações que todas as rescisões com mais de 6 meses de trabalho prestado fossem e são homologadas pelo sindicato. Qual o objetivo da homologação? A homologação é uma conferência dos valores e dos direitos do vigilante que está sendo demitido. Então, quando chega aqui no sindicato, os nossos homologadores, que são profissionais altamente treinados e gabaritados, eles vão conferir item por item, tá? E vão dizer se a homologação, se a rescisão está correta. Não estando correta, a empresa poderá pedir um prazo para fazer a correção e pagar o que está devendo, ou o homologador faz a ressalva e esse vigilante prejudicado deve procurar a justiça através do advogado do sindicato ou através do advogado de sua inteira confiança, tá? Mas não deve deixar em aberto o seu direito, não deve jogar fora o seu direito, porque todo direito não cobrado é lucro 100% para a empresa. Então, na cláusula 21 da atual Convenção Coletiva de Trabalho, garante que toda rescisão com mais de 6 meses de trabalho deve ser homologada pelo sindicato. E é nesse momento da homologação que o trabalhador também pode e deve tirar qualquer dúvida junto aos homologadores, que são profissionais altamente especializados e que podem esclarecer. Se a dúvida for maior, procura o nosso departamento jurídico,
onde todos os dias o Sindicato dos Vigilantes disponibiliza advogado trabalhista para atender todo vigilante interessado. Por falar em respeito aos direitos e conquistas, sempre é bom lembrar que foi graças à cláusula da continuidade que os vigilantes do TSE continuarão em seus postos de trabalho com emprego garantido. Sai a empresa confederal. Os vigilantes ficam. Descaso no Parque Vivencial Urbano do Gama. Ele está jogado às traças. As cercas foram roubadas, cavalos invadiram o local e o pior, os vigilantes que trabalham no local precisam improvisar caixotes como armários para guardarem seus pertences. A direção do Sindesv-DF foi lá conferir. A administração do Gama virou as costas para o parque vivencial da cidade. Os diretores do Sindesv-DF fiscalizaram o local e durante a visita o que viram foi a ausência de alambrados em grande parte do parque, mato muito alto num descuido total da administração regional do Gama. Os usuários do parque dividem o espaço com cavalos e outros animais que fazem do local o seu habitat. A guarita que os vigilantes utilizam como ponto de apoio para o trabalho está assim. Uma vergonha. Os próprios vigilantes improvisaram caixotes como armários para guardarem os seus pertences. O que ainda funciona no parque é este campo sintético, utilizado pela comunidade para a prática esportiva. Os diretores permanecerão cobrando um posicionamento da administração regional e uma reforma urgente da guarita dos vigilantes e demais áreas do parque, patrimônio da população do Gama. Vou te fazer um convite, hein? Venha fazer o Jornal Olho Vivo junto conosco. É muito simples. Envie a sua sugestão, a sua dúvida, pergunta para a nossa produção através do WhatsApp. Anote aí, 61991901947. Já está aí na sua tela e eu vou repetir para você. 61991901947. Venha participar com a gente. Recentemente mostramos aqui no Jornal Olho Vivo as péssimas condições da guarita do Hospital do Gama, utilizada pelos vigilantes no exercício de suas funções. Depois de muita cobrança e fiscalização do sindicato, temos uma boa notícia. Os diretores do Sindesv-DF, após incessantes cobranças, voltaram ao Hospital do Gama para verificarem se a guarita dos vigilantes que prestam serviço no hospital havia passado por reformas. Mas antes, veja como eram as condições da guarita mostradas durante uma das fiscalizações do Sindesv-DF. Agora a guarita foi reformada e está assim, novinha. Nossos diretores se reuniram com o administrador do hospital, Diego Fernandes, e agradeceram a atenção dispensada ao Sindesv e, sobretudo, ao respeito pelos vigilantes que trabalham no local. Você já parou para pensar sobre a importância de ser sindicalizado? Já se informou sobre a quantidade de benefícios disponíveis ao associado? Eu vou te contar a partir de agora. São muitos os benefícios para o associado do Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Assessoria jurídica nas áreas trabalhista, criminalista e previdenciária. Uma linda e bem estruturada área de lazer para o vigilante curtir com toda a sua família. Também plano de saúde e empréstimos. O Sindesv oferece também psicotécnico gratuito, convênio com faculdades, escolas, clínicas e laboratórios, óticas, clínicas odontológicas, sempre com bons descontos para o vigilante associado. O Sindesv é um dos sindicatos mais atuantes do Distrito Federal. A cada dia, muitas são as demandas no atendimento aos associados e é por isso que o presidente Paulo Quadros e toda a sua direção vem construindo, ao longo dos anos, uma grande estrutura para melhor atender ao associado, com todo o conforto e privacidade necessários. Graças ao sindicalizado, peça fundamental na manutenção da estrutura e luta do sindicato, cada vez mais a entidade se fortalece e quem ganha com isso é a categoria, cada vez mais respeitada na sociedade e admirada por não se intimidar diante de ameaças contra direitos e conquistas.
Se você não é sindicalizado, não perca esta oportunidade de fazer parte de uma nação de guerreiros e guerreiras, de um sindicato forte e respeitado em todo o Brasil, com um grande histórico de lutas, vitórias e conquistas. Esperamos por você! A direção do Sindesv-DF esteve lado a lado com o companheiro vigilante que, infelizmente, sofreu injúria racial feita por um servidor do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. Este funcionário foi imediatamente afastado de suas funções de chefia. Um vigilante que presta serviço no Parque do Guará sofria com as constantes agressões verbais por parte de um servidor do Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM, até que chegou à injúria racial. O vigilante, com as devidas testemunhas desses atos criminosos, registrou queixa na delegacia. O sindicato foi até o Parque do Guará dar todo o suporte jurídico e psicológico ao vigilante. Diante da constatação desse crime, o servidor foi afastado do cargo de chefia e os vigilantes que prestam serviço no Parque do Guará já podem trabalhar em paz. O sindicato alerta os vigilantes para que não aceitem qualquer tipo de assédio, injúria ou discriminação. Se forem vítimas de qualquer tentativa de intimidação, ameaças, xingamentos e toda forma de assédio moral ou sexual, procurem o sindicato imediatamente para que possamos tomar as devidas providências. No quadro Você Sabia, temos a presença do advogado do Sindesv-DF, Dr. Gilmar Moreno, que fala sobre uma grande conquista dos vigilantes do Distrito Federal, a cláusula de continuidade. A principal característica das relações de trabalho no Brasil é a alta rotatividade da mão de obra. E essa alta rotatividade, ela é muito maior e muito mais pesada na área de terceirização. E a diretoria do Sindicato dos Vigilantes, sabendo desse drama, dessa tragédia social, porque a alta rotatividade é um dos esquemas de exploração e de desmoralização da mão de obra, a diretoria dos Sindicatos Vigilantes vem há muitos anos lutando para tentar diminuir essa alta rotatividade da mão de obra. Por isso que se criou a cláusula da continuidade, que é a cláusula da continuidade, como consta na nossa convenção coletiva, é uma das pouquíssimas categorias do Brasil que tem essa estabilidade. O que significa essa cláusula? O vigilante que trabalha numa empresa X, essa empresa, ao perder o contrato de prestação de serviço, passa o serviço para uma nova empresa e essa nova empresa é obrigada a contratar o vigilante da empresa que foi sucedida. Ou seja, o vigilante não fica desempregado. Outro detalhe da maior importância, e é pouco destacado isso, é que essa cláusula beneficia principalmente os vigilantes com mais de 40 anos de idade. Porque esses vigilantes, quando da demissão, são os primeiros a sofrer as consequências. Com a cláusula prevista na nossa convenção, que é a cláusula 31ª, esse trabalhador está amparado, porque a nova empresa, a empresa sucessora, é obrigada a contratá-lo e ele passa a prestar serviço nessa nova empresa. Isso é uma grande vantagem e o Sindicato Vigilante do Distrito Federal está de parabéns porque é uma das poucas entidades sindicais do Brasil que tem uma cláusula dessa que garante essa garantia da continuidade do emprego. Isso é muito importante. É uma cláusula que a categoria dos vigilantes deve colocar em primeiro lugar num momento de novas negociações, como vai ocorrer agora no final desse ano. E dar todo o amparo e fortalecimento à diretoria para que a diretoria sente à mesa com os patrões para discutir a continuidade e a normalidade dessa cláusula. Por outro lado, também ela traz vantagem para os empregadores, como, por exemplo, o novo empregador vai pegar a mão de obra já treinada, já acostumada, já habilitada naquele tipo de trabalho. É lucro isso para a empresa. Tá? Então,
é do interesse das empresas de bom senso, de equilíbrio, porque nós temos muitas empresas desonestas, picareta, essas não querem cumprir nenhuma norma da convenção, mas as empresas sérias também valorizam essa cláusula, porque lhe garante o acesso à mão de obra já treinada e especializada. Então, você vigilante, fique sempre atento. Tenha em sua mão uma convenção coletiva de trabalho, que está no site do sindicato, ou se você passar no sindicato, tem ela impressa à sua disposição. Porque a convenção coletiva de trabalho é a lei entre você e a empresa. Tá? E a empresa não pode fazer nada contra o que está expresso na convenção. Se fizer, vai responder na Justiça do Trabalho. E para isso, o sindicato consta com um quadro jurídico à sua disposição. Se você tiver qualquer dúvida, procure o nosso sindicato, procure o nosso departamento jurídico, para que você sempre esteja esclarecido e atento ao seu direito, direito esses que estão concretizados e previstos na Convenção Coletiva de Trabalho. Mais uma vez, a direção do Sindicato dos Vigilantes toma providências contra o desrespeito praticado pela empresa Ipanema para com seus funcionários. Acredite, a empresa desconta o valor de pensão alimentícia e não repassa para o alimentado. A direção do Sindicato dos Vigilantes encaminhou ofício à Secretaria de Saúde do DF, cobrando providências do órgão quanto aos calotes praticados pela empresa Ipanema. Os vigilantes estão sem receber suas férias e o mais absurdo ainda é que a empresa desconta a pensão alimentícia do empregado e não repassa ao alimentado, o seu dependente, trazendo sérios transtornos para o trabalhador e seus beneficiários. Um absurdo! O sindicato também tomará todas as providências cabíveis, inclusive com ação na justiça, cobrando o pagamento das férias atrasadas em dobro, conforme prevê a legislação vigente. Ora, convenhamos, os vigilantes trabalham, cumprem com as suas obrigações e quando chega a hora de receberem, são tratados com desrespeito total por parte da empresa. Esperamos que a Secretaria de Saúde tome providências imediatas para resolver esta situação com a urgência necessária. Na semana passada, diretores do Sindesv-DF estiveram fiscalizando o posto dos vigilantes no Parque Vivencial do Guará. Lá identificaram que os trabalhadores estavam sem água desde o dia 30 de maio, não podiam usar os banheiros, levavam água para beber de casa. Houve a cobrança do sindicato às autoridades competentes e o fornecimento foi restabelecido. O Sindesv prova mais uma vez que juntos somos mais fortes. Termina aqui o Jornal Olho Vivo. Acesse as redes sociais do Sindesv-DF e fique por dentro do dia a dia do vigilante do Distrito Federal. Boa semana e até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.